COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacando o desempenho de cada um dos setores. Eu sou Gabriel Monteiro e junto dos nossos convidados vamos trazer informação em primeira mão, com gráficos, estudos e tudo o que você precisa para começar a sua tarde bem informado. Te espero de segunda a sexta, à 1h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Você sabia que a Venezuela é o país com o menor salário mínimo da América Latina? Que esse continente é marcado por altas inflações e economias conturbadas, isso nós já sabemos. Mas vamos ver quais são os 3 países com os menores salários mínimos da América Latina. Em primeiríssimo lugar, sem surpresas, aparece a Venezuela, país que passou de 4ª economia mais rica do mundo para quase 95% da sua população na pobreza. Atualmente, o salário mínimo por lá é de 7.000 bolívares venezuelanos. Esse valor equivale a cerca de $1,74 por mês. Em segundo lugar, eles, os nossos hermanos argentinos. O salário mínimo atual do país é de cerca de 87.987 pesos, cerca de $415 mensais. E para finalizar esse ranking, a República Dominicana aparece no 3º lugar, com 24.150 pesos dominicanos por mês, aproximadamente $437. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Trazemos aqui gestores, empreendedores, executivos de empresas de capital aberto para esse bate-papo e trazemos também aquelas pessoas que iniciam projetos, dá para chamar também de empreendedores, que fazem esses projetos que movem o mercado de capitais na sua tangente, né? E hoje nós vamos falar aqui com a Mayla Alencar, especialista em empregabilidade do Proa, para conversar um pouco com a gente sobre o projeto e naturalmente sobre empregabilidade. Mayla, prazer recebê-la aqui no programa, prazer tê-la aqui conosco no Você com Dinheiro. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo espaço para poder a gente vir falar um pouquinho sobre o Proa e mostrar para outras pessoas esse projeto incrível que nós trabalhamos. Maravilha, então vamos começar do começo. Queria que você contasse um pouco, você que além de hoje trabalhar no projeto, você é um entusiasta desse projeto há bastante tempo, acompanhando os feitos e como ele se desenvolve. Conta um pouquinho para o nosso telespectador o que é o Proa. Bom, Felipe, o Proa, ele nasceu em 2007 com o objetivo de promover, né, capacitação profissional para jovens de rede pública, de baixa renda, então jovens carentes, para inserir no mercado de trabalho de forma produtiva. Tá? Então, há 16 anos a gente já está nesse projeto e alcançando, impactando muitos jovens de forma crescente e com um sonho de impactar 300 mil jovens até o final de 2027. Maravilha. Como é que vocês encontram, qual que é a ideia? Vocês puxam essas vagas com empresas, vocês vão ao mercado buscar essas pontes ou o foco de vocês está na preparação do jovem para alcançar vagas que estão em aberto? Como
é construída essa ponte dentro do projeto com vocês? Bom, nós atuamos nas duas frentes, né? Então, a gente tanto busca empresas que trazem essas vagas para empregar os jovens e também trabalhamos na formação deles, né? Então, nós temos 2 tipos de formação, uma que é online e outra que é híbrida. Esse que é online são 100 horas de formação onde capacitam e trabalhamos as competências socioemocionais de jovens para que eles possam ingressar mais preparados para o mercado de trabalho. E nós temos uma segunda formação que tem a duração de 400 horas, são 6 meses de formato híbrido, onde a gente forma jovens programadores, né, na programação Java para o mercado de trabalho. Eles passam por algumas trilhas com a gente e depois dessa formação, aí sim eles passam para o setor de empregabilidade, onde a gente indica eles para vagas de empregos dentro das nossas empresas parceiras que trazem essas vagas e acolhem os nossos jovens para o mercado, aí já nessa jornada de início de trabalho. Quem é o público-alvo de vocês? Comentou que busca esses jovens em escolas públicas, mas qual é o target de idade ali? Qual a faixa de idade que o jovem pode se inscrever e participar desse programa com vocês? Olha, são jovens entre 17 e 22 anos que tenham estudado na rede pública, né, tenham uma baixa renda e que tenham essa vontade de crescer, de ingressar no mercado de trabalho de uma forma bem produtiva. E esses jovens têm que ter sido de rede pública, então o nosso foco sim é a comunidade carente. E como você comentou, né, de justamente esse jovem vir da rede pública, como ele pode acessar vocês? De onde ele encontra esse caminho, né? Como ele chega até a porta do projeto? Olha, nós temos esse desafio, viu, Felipe? Porque nós estamos ativamente nas redes sociais, a gente tem aí as redes sociais com mais de 100 mil seguidores, perdão. E a gente está presente em muitos canais, né, de televisão, onde a gente consegue fazer essa publicidade, essa divulgação do nosso trabalho. Também nós estamos presentes em escolas, nós temos parcerias com outras ONGs, também conseguem ajudar a gente nessa divulgação e na captação desses jovens. A gente está nas redes sociais porque é onde o jovem está também, né? O nosso público ele está lá. Então é onde a gente consegue captar, principalmente em escolas, ensino médio, onde tem ali o nosso público de 17 anos, onde a gente faz essa divulgação. Onde esse jovem que vocês, né, então foram atrás para desenvolver esse projeto, onde ficavam as maiores dificuldades desse jovem em se colocar no mercado que vocês foram ali buscar para sanar, para fechar esse gap? Na verdade, o que a gente sente do jovem? Muitos não acreditam até que tem esse potencial, que podem alcançar esse primeiro emprego de forma produtiva, que é o que a gente entende que a gente quer colocar em posições legais em empresas, né? Claro que são posições de entrada, mas o principal desafio é colocar mesmo na cabeça do jovem que ele pode se capacitar e querer mais do que o que eles têm, que eles estão acostumados. E também temos a barreira tecnológica, que ajuda muito, mas que muitos jovens não têm acesso à internet. O PROA, ainda bem, nós conseguimos prover isso para eles, tanto para o nosso curso de programação, inclusive, a gente empresta o notebook para eles, também pacote de dados, uniforme, o transporte, a gente custeia o transporte deles em ações que são presenciais, então, principalmente a parte financeira e também esse mindset do jovem entender que ele também pode estar presente em lugares onde eles não são maioria, né? Onde eles estão sendo inseridos ali no comecinho. E o que as empresas, que você acaba fazendo essa ponte com as companhias que cedem as vagas, né? O que as empresas estão buscando desse jovem? Olha, existe um desafio bem grande, porque o que mais a gente escuta das empresas as empresas têm a vontade de de inserir esses jovens nas empresas, mas precisam ali o jovem muito cru, né? Então, a nossa formação ajuda nesse sentido, porque a gente escuta isso das empresas e muitas empresas vêm e falam para a gente assim, olha,
Maila, eu gostaria muito de dar oportunidade, mas existem jovens que não entendem nem como funciona o mundo corporativo. Então, é claro, né, dependendo da realidade de qual ele veio, tem dificuldade de comunicação. Então, são coisas que as empresas falam e buscam normalmente os nossos jovens do PROA, porque sabem que a gente pelo menos traz essa base, uma formação concreta para que eles possam depois ir para a vaga com mais bagagem, com mais repertório, para poder agregar o que a empresa tem também para eles. Geralmente esse complemento, né, essa formação adicional, você comentou sobre o curso de programação, mas também comentou sobre essas habilidades, como se comunicar, né, como estar no ambiente de trabalho. Geralmente, qual dessas pontas vocês desenvolvem mais? Quais são os canais que vocês usam? Porque programação é muito... Claro, você vai ensinar a linguagem de programação, você vai pedir para ele fazer um código, você recebe do outro lado. E como treinar essas chamadas soft skills, né? Esse treino de postura, de comportamento, como é que isso se desenvolve lá com vocês? Olha, nós temos as nossas trilhas, né? São 100 horas de trilhas. Então, nós temos autoconhecimento, comunicação, raciocínio lógico e também projeto profissional, né? Que é onde a gente acompanha esse jovem e consegue desenvolver essas habilidades junto com ele de forma pedagógica, né? Nosso curso foi desenvolvido também com parceria com as nossas empresas, né? As nossas empresas parceiras também nos ajudam nessas trilhas. Inclusive, além das soft skills, que são as importantes, a gente também tem outras trilhas, né? Na área de administração, logística, análise de dados, que foram desenvolvidas junto com outras empresas para poder a gente conseguir dar também mais direcionamento para esse jovem. Então, tanto na área de comunicação, onde a gente trabalha com eles, autoconhecimento, que a gente acredita também que é muito importante, e esse desenvolvimento de projeto profissional também, eu acredito que seja um dos nossos pilares fortes aí nessa formação da plataforma. No nosso Pró-Profissão, que é o nosso curso de tecnologia, a gente também tem essa parte comportamental que desenvolve no jovem, além da parte técnica e cultural, tá? Comentou de ser um curso de 400 horas, é uma carga bem interessante. Como é que funciona? Geralmente esse jovem, ele está buscando ou entra numa graduação também, ele vai olhando esse curso como um curso profissionalizante, geralmente ele não complementa. Como é a trilha de carreira desse jovem que vocês vão acompanhando? Olha, nosso curso de programação é bem concorrido, a gente tem uma média de 26 candidatos por vaga e a nossa seleção dura 5 meses, então a gente tem... 5 meses de seleção, isso é para você entrar, imagina para você sair, né? Então, e aí a nossa evasão, inclusive, é muito baixa, porque eles entendem que a gente que tem uma oportunidade única. Nós indicamos esses jovens apenas para vagas de tecnologia e eles ingressam no mercado de tecnologia. A gente tem uma empregabilidade de 81% desses jovens, então é um número muito alto, né? A gente fica feliz por isso. E a gente acompanha esse jovem na empregabilidade por 3 anos. Então, nesse período, a gente consegue ver que ele consegue trilhar aí no mundo da tecnologia. Normalmente, quando eles entram, já são pessoas que têm essa vontade, né, de entrar para o mundo de tecnologia. Eles também podem ingressar na faculdade com o passar do tempo, às vezes eles conseguem bolsas, então eles também ingressam na faculdade. A gente consegue até indicar para vagas de emprego de estágio também, quando é esse caso. Quando essa carga de 400 horas, como ele funciona? Ela tem uma grade fixa, então é um período fixo em que ele tem que cursar, você tem, as cadeiras são um pouquinho mais flexíveis. Como é que funciona? Em quanto tempo, geralmente, o aluno cumpre essa grade de 400 horas? Em 6 meses, exatamente. Né? Nós temos ele é híbrido, é um curso que o jovem precisa ir 2 vezes na semana. E é incrível porque eu tive a oportunidade de conversar com muitos deles, né? Eu tenho esse contato com eles e muitos já falam, Maila, é como se eu já estivesse trabalhando, porque eu tenho uma rotina, eu tenho aqui minha obrigação, eles desenvolvem um projeto que é como se fosse um TCC,
E aí depois no final do curso a gente tem o Demo Day, que é um dia onde as empresas vão conhecer esses projetos, os jovens, e sim, eles têm 2 vezes na semana que eles vão ao local de trabalho, do curso, e são essas 400 horas onde eles desenvolvem tanto a parte técnica, que existe um currículo certinho que eles seguem, também a comportamental e a cultural. Cultural, normalmente, são passeios, são ingressos que a gente fornece em parceria com as empresas, a gente ganha muito. Então, durante os 6 meses, tem toda essa trajetória que eles percorrem, tá? E depois que eles se formam também, durante 3 anos, a gente continua fazendo esse acompanhamento, mentorias, tudo para garantir que eles estejam ali com a gente. Você comentou que leva 5 meses de processo seletivo. Isso. Conta um pouquinho como é que é esse processo seletivo aí para a gente entender. Depois eu vou querer saber também como você faz para se formar, porque 5 meses é o processo para você entrar, imagina a dificuldade para sair. Mas conta um pouquinho como é esse processo de entrada. Olha, são algumas etapas, incluindo provas online, vídeo entrevista, que é um vídeo que o jovem precisa gravar para a gente. A gente tem o Hackeando Proa, que é uma das etapas onde ele tem o primeiro contato com a tela preta ali de programação, onde ele vê se ele se identifica mesmo com aquilo, se é aquilo com aquilo que ele quer trabalhar, porque às vezes o jovem se inscreve e não tem tanta ideia do que vai encontrar pela frente. Então, o Hackeando Proa é esse momento. Depois nós passamos por uma bancada de seleção também, e a entrevista Proa, que eles fazem com um ex-proa que já terminou, que já se formou. É uma conversa, um bate-papo onde eles entendem as possibilidades e vê se quer continuar mesmo no projeto, porque aí, se começar, a gente quer que vá até o fim, né? Então, nossa evasão é muito pequena justamente por conta disso. Então, um processo seletivo que ele não se eu estiver errado, você me corrija, mas ele tem um foco subjetivo, não é subjetivo no sentido pejorativo de que é pessoal, não, mas ele vai olhar outros atributos que não é aquele atributo técnico, né? Como a gente faz o vestibular, tem lá 90 questões e você carimba o xizinho, você não sabe quem está do outro lado. E pelo que eu estou entendendo, você tem todo um cuidado de encontrar o perfil, sentir esse perfil personalizado do aluno, né? Exatamente. A gente entende também que o jovem se inscreve em muitos cursos, né? E a gente precisa entender se é realmente o que ele quer. É uma seleção que nós fazemos e que a gente também deixa o jovem muito à vontade para ele entender se ele quer seguir naquele curso ou não. E a gente também deixa bem claro que, olha, é uma oportunidade incrível, o mundo de tecnologia. Então, só fica ali quem realmente está interessado em seguir. Isso também é muito bom pelo nosso número de evasão e também para a qualidade das nossas turmas, né? Então, sim, é bem personalizado. Maravilha. Agora a gente já passou ali, quebre, por favor, minha curiosidade de entender como o aluno é avaliado para sair. Você comentou desse projeto que você faria às vezes do TCC. Comenta um pouco de como é o atestado de formação desse jovem. O que ele precisa fazer para ganhar o diploma? Se para entrar são 5 meses de entrevista, o que ele tem que fazer para sair? Tá. Nós temos um acompanhamento muito intenso, tá, Felipe, nas turmas. Nós temos um índice de reprovação que quase não existe, porque a gente tem esse desenvolvimento, até porque como é muito difícil para entrar, eles se dedicam de verdade, e a gente também é muito dedicado na formação deles. Então, a gente não tem necessariamente um índice de reprovação, tá? Porque todos eles elaboram o projeto no final, precisa ter a frequência mínima para poder né, ter o certificado, mas a gente é bem incisivo nessa questão. Se faltou um dia no curso, a gente liga para o familiar, porque a gente também se conecta com a família para falar, olha, ele está fazendo um curso, vai durar só 6 meses, porque às vezes a pessoa até quer desistir, né, por conta de que precisa trabalhar também, precisa ajudar a família. Então, a gente também conecta esse familiar para que ele também esteja com a gente e acompanhe. Se a gente liga para o jovem e ele não atende, a gente liga para a mãe e para o pai, viu?
A gente faz esse acompanhamento de perto. E aí, no final, eles têm o certificado de formação como programador, né, na linguagem Java, e é junto com o Senac, né, não é um curso que já existe no Senac, é um curso desenvolvido junto com o PROA, e ele tem esse certificado com essa certificação, né, no final. O aluno vai justamente passando por essas etapas, naturalmente consegue ir vendo os outros se desenvolverem e fazendo essa ponte, se olhando para... vendo você do futuro, né? E aí você trouxe essa questão que é super interessante, no próprio processo seletivo, você conversa com ex-proas. Uhum. Isso é muito interessante, muito valioso. Agora, você tocou num ponto, e o programa aqui também está para fazer perguntas difíceis, que é um ponto importante de teoria e prática. Né? Uhum. Esse jovem, muitas vezes, vê nesse modelo uma oportunidade, mas ele se preocupa que ele tem que trabalhar, ele tem que buscar renda. Quais são os horários que esse curso acontece e como é esse trade-off de, olha, poxa, vem para cá, segura esses 6 meses que depois vai valer a pena, e como é segurar para que ele, na necessidade do dia a dia, não faça esse movimento de deixar para lá, deixar para depois, pela emergência que ele tem da renda imediata. É um assunto bem delicado mesmo, porque existem casos e casos, mas a gente cria ali uma comunidade em que eles possam confiar, né? Então, a gente também tem atendimento psicológico, e quando eles entram, eles já têm essa ciência, eles já entram sabendo que vão ser esses 6 meses intensos, em qual eles vão precisar estar firmes ali, como se eles estivessem trabalhando mesmo, mas infelizmente eles ainda não têm uma renda, né? E a gente trabalha muito isso. Os horários, nós temos turmas de manhã e à tarde, porque às vezes nós temos jovens que ainda estão no ensino médio. O ideal é que eles terminem o ensino médio junto com a formação, para que quando vá para o mercado de trabalho já tenha terminado, mas tem alguns que ainda estão estudando, então dá para intercalar nesse sentido. Mas nós temos turmas de manhã e à tarde. Perfeito. E é de manhã, sim, das 9 da manhã até o meio-dia. Perfeito. Conta um pouquinho para a gente de empresas que fazem essa ponte com vocês. Quais empresas você que faz justamente pessoalmente essa ponte? De onde vêm essas vagas? Quais são essas empresas parceiras que estão conversando com vocês? Se elas têm sido também bem atendidas, que a gente viu a taxa de sucesso na colocação no mercado, e como está do outro lado? Se tem feedback positivo, se eles estão gostando desse profissional que chega. Fala um pouquinho para a gente dessa relação com as empresas. Claro, as empresas elas chegam de diversas formas, né? A gente também faz a nossa captação, trabalha o dia inteiro procurando vagas e encontrando empresas que estejam de acordo com o perfil do nosso jovem, né? Que tenham essa cultura de inclusão mesmo, de trazer os jovens em vagas de entrada nas empresas, principalmente. Nós temos muitas empresas que nos procuram por conhecer, por ver em canais aí de comunicação também. A gente tem um feedback muito positivo. É claro que a gente não vai conseguir atender em 100% das demandas das empresas e a intenção é essa, a gente traz a empresa, mostra para ela, fala, olha, é totalmente gratuito também para as empresas, o jovem não paga nada para fazer o curso, assim como as empresas também não tem nenhum custo para contratar os nossos jovens, eles chegam e a gente entende as demandas, a sinergia do que eles têm, mandam as vagas para a gente faz inclusive uma triagem de currículos, faz essa parte também totalmente gratuita e faz um atendimento especializado, personalizado por empresa. Claro que a gente não consegue atender 100% das vagas perfeitamente, como a gente adoraria, mas a gente tem um feedback muito positivo. Inclusive, tem empresas nas quais chegam até a gente, que são proanes, que fizeram pro um dia, estão trabalhando no RH, procura a gente e conseguem trazer um feedback muito legal do trabalho deles lá dentro da empresa e de como a empresa quer contratar mais pessoas como ele, né? Como aquela pessoa que teve um sucesso dentro da empresa. A gente tem muitos casos assim, viu? Você consegue mapear, dizer pra gente o que essa empresa vê de positivo
é ProAni que vocês denominam, né? No ProAni. Então, poxa, é pessoal que vem mais determinado, pessoal que é comprometido. O que as empresas trazem de feedback do perfil do ProAni? Olha, inclusive, eu acho que o maior feedback que a gente recebe dos ProAnis é comprometimento, responsabilidade, essa base do mundo corporativo que eles têm, que eles recebem da gente. E acho que o principal é comprometimento, responsabilidade, e que são pessoas muito gratas pela oportunidade, que são pontas firmes mesmo dentro da empresa, pessoas com quem se pode contar. Então, ainda bem que a gente recebe muito feedback assim, porque é realmente o que a gente planta dentro do PROA. Quando você comentou sobre o curso de tecnologia, você trouxe que vocês têm uma parceria para desenvolver o curso de tecnologia. Essa parte complementar de negócios, essa parte mais corporativa, vocês desenvolveram o curso do zero? Isso. O Pró-Profissão, que é o nosso curso de tecnologia, ele anteriormente era um curso de ADM, né? Porque era um curso que dava uma robustez ali do que o mercado procurava. Mas com a movimentação, principalmente depois da pandemia, a gente entendeu essa demanda do mercado por profissionais na área de tecnologia, e aí o curso foi transformado para esse curso que é mais voltado para a área de tecnologia, e foi aí junto com o nosso parceiro educacional, que é o Senac, foi desenvolvido essa formação para esses jovens. Não era um curso que existia antes. Então, vocês, nesse caso, você foi com o Senac, mas você tem um núcleo educacional lá dentro cuidando desses complementos. Sim, nós temos um núcleo que cuida disso, nós temos uma área específica e nós temos o apoio das nossas empresas parceiras, né? Então, que ajudam a gente a desenvolver essas trilhas de acordo com o que o mercado procura, do que a própria empresa precisa. Então, como eles são empresa, eles têm ali, sentem as dores no dia a dia, eles ajudaram a gente a poder fazer essa trilha, desenvolver essa trilha com sucesso para que a gente pudesse colocar aí para os jovens se formarem. Mas sim, temos empresas parceiras que nos ajudam e temos o nosso núcleo pedagógico que faz todo esse trabalho. Então, aqui, naturalmente, o curso que é presencial, hoje vocês ainda têm o alcance geolocalizado, né? Você fica aqui, são jovens aqui da região metropolitana de São Paulo mesmo. Isso, nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo e na Grande Recife, nós também temos algumas turmas que a gente conseguiu formar lá, também com o nosso parceiro do Senac. E aí o da plataforma a gente tem em outros estados, porque é online, então tem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina por enquanto, porque a gente vai expandir para outros estados, porque para a gente conseguir chegar no nosso grande sonho dos 300 mil. Maravilha, e você está trazendo agora, inclusive, convidando outros jovens de outros estados, mas se tem um jovem lá na Bahia, que não é um dos estados citados, ele não poderia se matricular no curso à distância? Pode acontecer. É que como a gente tem toda uma operação, é mais difícil da gente conseguir acompanhar e apoiar esses jovens, porque quando a gente tem todo um planejamento, quando a gente vai para o estado, a gente também vai com as nossas empresas parceiras, a gente precisa ter ali um respaldo, porque a gente não quer só que o jovem se forme, a gente quer, no final das contas, transformar a vida dele, colocar ele no mercado de trabalho. Então, a gente quer ter todo esse respaldo antes de começar a colocar. Mas acontece, sim, da gente ter inscritos de outros estados, vai ser um número muito menor, mas a gente pode acontecer de ter, e até porque os nossos ProAnis também podem se movimentar e fazer mudanças pelo Brasil, então a gente pode ter ProAni espalhado por aí, sim. E quando a gente conversou sobre o gargalo do processo seletivo para o curso profissional, para essa versão online, como é a razão de ingresso? Como é esse funil para quem quiser entrar no modelo online? Olha, nós temos também um processo seletivo, né? Tem que ser um jovem da rede pública para fazer esse curso também. E aí é um pouco menos demorado. São 2 etapas, então tem prova de de português e matemática para poder ingressar nesse nosso curso, mas ele é mais tranquilo de entrar porque não é um curso que tenha
ele não é especificado, né? Então a gente consegue abranger um público maior, né? Então não são 5 meses de seleção, mas nós temos sim um processo seletivo para entrar. E aí também o gargalo, imagino, né? Mas pode até complementar com o modelo, mas o gargalo acaba sendo menor, porque você não tem a limitação de espaço físico, não tem a limitação de ter uma sala de aula com um grupo de pessoas, no limite o próprio notebook que você tem que entregar, você acaba tirando um pouco dos gargalos sendo um projeto online, né? Exatamente. E mesmo no curso online, nós temos um acompanhamento muito de perto. Então, a gente também faz eventos em quais os jovens podem ir presencialmente, a gente faz aula inaugural, a gente faz formatura, onde a família também vai lá e está presente, que pode parecer simbólico, né? Mas é muito importante para eles. Até por isso que a gente não consegue chegar em todos os estados assim tão rápido, né? Porque a gente tem uma equipe que faz todo esse acompanhamento. Ele não é porque o curso é à distância, é online, que ele vai ficar distante da gente. A gente vai ficar perto dele, a gente vai estar ali fazendo a gente leva em visitas a empresas. Então, tem essa parte presencial também. E, normalmente, a gente custeia também a gente faz o custo desse jovem de transporte para ir para esses locais. Então, eles também têm essa parte presencial, que é claro que é opcional, é muito menor, mas tem também. O mesmo curso online, quando tem as atividades presenciais, o próprio PRO custeia a ida lá dos jovens para participarem para ter esse contato mais próximo. É isso mesmo. Então, na intenção de fazer que eles também, que também tenham um espaço físico, que eles possam contar com a gente. A gente não vai ter, assim, um escritório, um local, uma sala de aula, mas a gente tem outras atividades, passeios e muitas coisas que a gente também leva eles para participar. Maravilha. Estamos aqui batendo um papo bastante interessante sobre empregabilidade, por que não, sobre o projeto, com a Mayla aqui contando um pouco para a gente sobre os bastidores, como é feito o projeto, o que a gente tem de output, como esses jovens são preparados e como eles chegam na empresa, inclusive como trazer essas empresas parceiras, né? Quais atributos essas empresas sinalizam de positivos desses jovens, para manter sempre aqui a proposta do programa de trazer essas mentes, trazer essas pessoas que fazem o nosso mercado acontecer para debater os temas de relevância. Inclusive, a gente tem aqui trazido empreendedores e um ponto de dor, justamente como puxar essa mão de obra qualificada, como tampar essa lacuna para permitir o crescimento e o desenvolvimento das empresas de tecnologia no Brasil. E aí o PROA vem ajudando os jovens a responder essa questão e ajudando a gente também a responder essa questão com você, nosso caro telespectador, investidor e profissional de mercado aqui, fiel ao Você com Dinheiro. Mas agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Até já! PMC News. Informação que gera valor. Olá, eu sou o Felipe Nascimento e te espero junto com o Marcos Saravalli aqui no BMC Market. Aqui tem debate com os convidados, análise dos principais assuntos do dia. Você vai saber o que impacta a economia e o mercado financeiro, com opinião, claro, de quem entende do assunto. Nosso encontro aqui no BMC Market é de segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo hoje com a Mayla Alencar, especialista em empregabilidade do PROA, sobre, naturalmente, empregabilidade, sobre o próprio projeto e sobre os temas que permeiam a construção desse projeto, né? E o que de fato a gente espera tanto da empresa quanto do jovem. E Mayla, você que participa dessa ponte, acompanha o projeto desde o início, quais foram as mudanças, evoluções, o que vocês têm feito de novo no projeto? E já vai deixando a pontinha, a curiosidade para a gente do que está por vir. Já estou sabendo aí que vocês estão olhando essa expansão territorial. O que vocês têm feito de novo que está por vir, que a gente ainda não passou no programa? Olha só, a gente começou então em 2007, muito pequenininho, mas ali com um sonho já grande. E é claro que com uma capacidade ainda um pouco reduzida de fazer acontecer, como da forma que a gente já está fazendo. Atualmente nós temos uma forma de trabalhar e de levar isso para as empresas e de formar esses jovens de uma forma um pouco melhor. Claro, principalmente depois da pandemia, a pandemia teve muitos momentos ruins, mas também trouxe para a gente esse olhar de cursos online, de formações online, e mudou a cabeça de muitas pessoas também, né, que tinham aí um preconceito instalado. Então, com isso, principalmente, eu acho que a principal chave que virou do PROA é o nosso projeto de escala, que é essa plataforma, que é justamente o que a gente estava falando, por ser uma formação online, a gente consegue alcançar mais pessoas, e é assim que a gente consegue já visualizar o que a gente tem aí pela frente, né? Esse ano a gente já formou mais de 36 mil, né, pessoas, né, jovens, foram mais de 36 mil famílias impactadas, né? E a gente quer levar para 300 mil no final de 2027. A gente está trabalhando muito firme para alcançar, e um de mais importante que a gente está trabalhando é a questão da formação, né? A gente precisa também ter bastante jovens, e essa parceria com as empresas para que apoiem o nosso projeto, que consigam trazer vagas, porque também é de forma gratuita, né, para a empresa, para receber a indicação dos nossos jovens para as vagas. Então a gente precisa mesmo desse apoio, porque no final das contas o que vai impactar mesmo é a geração do emprego, né? O jovem estar empregado. Então a gente trabalha com essa formação para que ele tenha esse emprego garantido no final. Agora conta pra gente, se a gente tem um projeto, não é o jovem não paga o curso, e a empresa coloca a vaga também não tem que pagar para colocar a vaga. De onde vem a estrutura de financiamento do projeto? Olha, nós temos uma rede de apoio muito importante, são mais de 40 financiadores que estão aí no barco com a gente. Nós temos mais de 40 empresas que financiam o projeto, tanto, né, com a parte de doação do dinheiro mesmo para fazer acontecer, mas também com a ajuda nessa criação das trilhas. Nós temos as empresas que ajudam levando os nossos jovens lá para conhecer as empresas, fazendo palestras, fornecendo ingressos para diversos passeios culturais. Então, a gente tem muita gente no barco com a gente que ajudam, porque o jovem, ele é inteiramente gratuito para o jovem e é inteiramente gratuito para a indicação e também a contratação do jovem, tá? Porque às vezes a gente fala indicação, a empresa acha que se escolher um jovem vai pagar, mas não paga não, viu? Não paga nada. Você monta esse ecossistema, mas não é nominal ali, né? A empresa lança o seu pool de vagas, seu bolo de vagas ali, e o jovem entra com seu interesse, sua determinação, vai lá fazer o curso, mas toda a estrutura é bancada por esses apoiadores, esses patrocinadores externos. Então, mas aí, como é o impacto desse tipo de projeto para a família? Você comentou anteriormente
sobre, poxa, às vezes o aluno não vai, ele está começando a balançar, pensando em sair do curso, você vai lá, liga para o pai, para a mãe ali, para segurar ele. Como é que é o impacto de um projeto como esse na vida das famílias, não só do aluno, mas da família em que esse aluno está inserido? É muito legal você perguntar isso. A gente tem o privilégio de ver de perto a transformação, né, dos nossos jovens que se formam e que ingressam no mercado de trabalho. A gente tenta transparecer isso ao máximo para a família, para que eles entendam que ali, ele vai estar dedicado nesse momento, mas ele vai ter os frutos, né? Mais para frente ele vai ter esses frutos desse momento em que ele está ali parado, não está ajudando talvez financeiramente com algum trabalho, não é em vão. A gente tem ali depois os frutos disso, né? A gente tem mais ou menos um índice, uma média de 200% de aumento da renda familiar desse jovem depois que ele se forma, porque ele tem capacidade de alcançar empregos melhores, né? Então, a gente mostra também esses dados, a gente quer que a família esteja envolvida até para motivação do próprio jovem, né? Para ter alguém que fala, não desiste, para a própria família ser essa pessoa que apoia. Em muitos casos pode não acontecer, mas a gente tem esse acompanhamento justamente porque a gente sabe que no final das contas vale a pena, né? Então, a gente faz esse acompanhamento justamente por isso, porque a gente entende como é importante para o jovem. Geralmente a família está dando essa força, empurrando, ou segura mais, fala, não, mas poxa, filho, vai lá, vai trabalhar, que é o que mais importante para agora. Como é que é essa dinâmica com esses familiares, com a construção desse relacionamento? Olha, o melhor dos mundos seria onde que a gente conseguisse que a família apoiasse e nesse sentido, mas a gente entende que na realidade, quando o calo aperta, eles vão precisar mesmo desse apoio financeiro. Então, a gente não julga, lógico, a família, cada um sabe e tem ali os seus méritos ali no momento, mas a gente tenta ao máximo colocar isso como cultura para que eles... E a gente também tem muitas famílias que apoiam, que falam, não, ele vai sim, eu vou falar com ele, ele vai continuar assim, ele não vai parar de jeito nenhum. Então, até na parte da empregabilidade, né? Se às vezes o jovem fala, não quero tal vaga, aí a gente às vezes acessa o familiar, ele fala, não, ele vai sim, ele vai na entrevista, para dar esse apoio, né? E esse incentivo também para o jovem, porque, né, a gente sabe que é uma nova geração, são pensamentos diferentes, o jovem também está pensando ali na parte social dele, então também tem essa questão. Não vai, como não vai? Vai sim. Quem disse que não vai? Ele é quem disse que não quer. Não, vamos lá. Mas e vocês têm trabalhos de apoio com os familiares também? Você comentou até iniciativas culturais. Aí o pessoal da família vai também para participar, começar a se envolver nesse... Olha, cultural é um pouco menos, né? Normalmente é mais direcionado para o jovem, mas a gente tem muitos eventos, por exemplo, até na aula inaugural, que é aquele primeiro dia onde a gente vai mostrar para o jovem o que ele vai trilhar. Então é muito legal quando a família consegue ir junto. Eu participei recentemente, né, da nossa aula inaugural da nossa turma que começou aqui em São Paulo, e a gente vê lá os pais, e é muito bacana porque a gente também consegue trocar e falar com eles, eles entendem a importância e a estrutura que a gente está preparando para receber esse jovem. Às vezes, exatamente quando a gente fala que é um curso online, não imagina a estrutura que tem por trás, e quando a gente consegue trazer, principalmente familiar, a gente consegue um engajamento melhor. Tem um volume, você tem mais ou menos o número de pessoas que estão envolvidas no projeto hoje? Olha, que fazem parte assim da parte administrativa, nós temos mais ou menos 17 pessoas, então não é assim. Muita coisa para puxa vida, vocês devem... Mas fora os professores, a gente também tem os professores lá do Senac, temos outras pessoas que estão envolvidas no projeto indiretamente ou diretamente, mas não necessariamente na parte administrativa. É um projeto grande. Não, que é um número bastante surpreendente, porque às vezes, colocando aqui, a gente não gosta de meias palavras, não. E assim, muitas vezes os projetos, as ONGs são vistas como estruturas menos eficientes do que a empresa privada. Você coloca um monte de gente para fazer pouca coisa. Não. Imagina, você comentou, são 36 mil alunos impactados. Veja só como estrutura de 17 pessoas. Lógico, tem todos os professores, a estrutura que vai atacar direto os cursos, etc. Mas são 17 pessoas pensando essa coisa acontecer. E veja o tamanho da realização que se alcança, né? Realmente
é muito impressionante, vocês estão de parabéns. É incrível, a gente tem essa cultura interna mesmo, nós somos uma ONG, mas a gente tem um comportamento de empresa, onde tem os setores, cada um responsável por tal coisa, e todo mundo muito comprometido com o projeto para dar certo, e a intenção também é que a gente também traga mais oportunidades, nós também temos ProANES que trabalham com a gente, então a gente também dá oportunidades, existe um fenômeno que existe dos nossos jovens, que a gente passa uma pesquisa de empregabilidade todo semestre, né, para entender em que posição esse jovem está, se ele ainda está procurando, se ele quer, se ele não quer. E muitos falam, eu quero trabalhar no PROA. Porque eles conhecem e querem ajudar o projeto de certa forma, porque querem uma oportunidade também de ajudar, assim como foram ajudados. Então é muito bacana para a gente. Infelizmente a gente não tem vaga para todo mundo, por enquanto, né? A nossa intenção é de realmente crescer, e claro que vai ter mais vagas, né? Com um crescimento, mas a princípio a gente não consegue pegar todo mundo no colo e trazer para a gente. Imagino naturalmente a gratidão que esses alunos tenham por vocês, e mesmo pelo conceito, pela estrutura do projeto. Dá para imaginar que eles naturalmente queiram voltar para casa também. Nesses grandes números, você estava comentando de buscar os 300 mil alunos impactados, quais são os maiores gargalos de alcançar esse número? Hoje vocês têm mais dificuldade em ir penetrar as escolas para puxar o aluno, ou na outra ponta para puxar esses parceiros e essas empresas que tragam também as vagas? Olha, as duas frentes têm desafios, né? Porque até a captação do jovem, a gente precisa ter assim, uma comunicação assertiva para que o jovem entenda também o que é o projeto. A gente tem muitos projetos nesse sentido de inclusão, de formação de jovens para o primeiro emprego. Então, a gente também tem concorrência, né? Uma concorrência que é do bem, porque a gente torce para que mais pessoas sejam ajudadas, independente se seja pelo PROA ou não. Mas, sim, a gente tem essa dificuldade até, e nós temos um setor de marketing que faz toda uma comunicação, que leva ao máximo de pessoas, mas ainda existe muita gente que não conhece. A intenção é que a gente leve o nome do PROA aí para mais lugares. E na questão das empresas, a gente encontra também a mesma dificuldade, que é das pessoas conhecerem o PROA. Tem essa barreira que as empresas acham que tem que pagar, assim como alguns agentes integradores tem uma cobrança, porque o jovem continua em formação durante o trabalho, mas a gente não tem, e eu acho que isso é um pouco como se fosse bom demais para ser verdade. Quando a gente conta, eles ficam, tá, mas em que momento vocês vão me cobrar? E o que a gente pede da empresa é só uma devolutiva, só um feedback para ver se a gente está indo pelo caminho certo, para ver se a gente está assertivo na indicação desses jovens. A gente acompanha muito o mercado e escuta muitos RHs, principalmente, mas não só RHs, a gente também lida com lideranças das empresas, né, em que trazem pontos para a gente, e quando a gente leva, eles falam, nossa, não, é bom demais para ser verdade, eu nem acredito, que a gente pode ter acesso ao banco sem pagar nada, sem ser cobrado por isso, né, então a gente tem essa dificuldade, e também até a disseminação mesmo do nome, das pessoas conhecerem e saberem que podem contar com o PROA para receber esses jovens também. E como é a relação de vocês com essas entidades integradoras, né? Porque, ao mesmo tempo, parece ser um mar interessante para a troca de vagas. Eles dão essa abertura, vocês conseguem fazer essa troca e aproveitar sinergias? Ou, às vezes, o interesse deles é outro? Como é que é essa relação? Não, nós trabalhamos em parceria, né? Não é como se a gente fosse concorrente. A gente vem um pouquinho antes deles, então a gente também faz uma base para esse jovem, para ele, se a empresa quiser contratar um jovem aprendiz, ela pode pegar um dos nossos jovens e indicar para o agente integrador e segue com um contrato, até porque a gente não faz esse contrato, quem faz é o integrador mesmo, e a gente trabalha em parceria, em conjunto, né, porque a gente vem antes, a gente não concorre. Não, mas tem agentes integradores que entram no meio do ensino médio, por exemplo, você pegar esse jovem aprendiz que ainda não é formado, né? Sim. E mesmo nesse caso, não tem acontece o contrário, quem já era jovem aprendiz eventualmente vai para o PROA depois?
Pode acontecer. A única coisa é que ele não pode ter indicado para uma vaga de outra vaga de jovem aprendiz, porque isso você só pode ter uma vez. Sim. Mas pode acontecer, sim. Pode acontecer. Mas a gente não tem, assim, um conflito justamente porque a gente se ajuda, né? Então, eles fazem captação dos jovens, nós também fazemos captação de jovens e não compete, não é algo que tenha conflito, não. A gente trabalha bem em parceria mesmo. Claro, você comentou que dos cursos profissionais, eles começaram em administração e foram para programação por uma demanda de mercado. Tem ideia de formar outros cursos? Como é que, para incorporar outras carreiras, como é que é o olhar de vocês para as próximas gerações de proanos? Olha, vontade é o que não falta, né? Da gente conseguir transformar, principalmente esse curso de tecnologia, conseguir trazer outros também. Claro que é um desafio, não é algo que está no radar do PROA por enquanto, né? Porque a gente quer estruturar para que a gente consiga chegar nesses jovens impactados, a gente já sente que é bem assertivo. Dentro do nosso curso da plataforma, que é a nossa formação de 3 meses, aquela que é 100% online, a gente tem as trilhas opcionais, onde o jovem pode aprender um pouquinho sobre administração, sobre logística, sobre análise de dados. Então, ali ele consegue ter um leve direcionamento. Mas, a princípio, a gente não tem no radar para criar outros cursos com o mesmo tamanho do pró-profissão, por exemplo, que é o nosso de tecnologia. Por enquanto, não. E você comentou sobre autoconhecimento, a importância desse jovem ter o autoconhecimento. E muitas vezes, existem 2 grandes limitações do jovem quando ele vai escolher sua profissão. Primeiro, ele não conhece os caminhos da profissão. Poxa, eu até sei que eu quero ser um programador, mas aí para ser um programador eu vou fazer uma graduação, sistemas de informação, vou fazer engenharia da computação, ou então vou buscar um curso de menor duração para ganhar experiência de mercado. Então tem o pedaço de conhecimento de mercado, tem o pedaço de autoconhecimento, de olha, o que eu gosto de verdade, porque uma coisa é você, poxa, uma vez eu vi um código, eu gosto de usar o aplicativo do celular, então eu quero ser programador de aplicativo. Então, esse gap entre as informações, como vocês sentem e o que você consegue dar de subsídio para que, nesse preparo de autoconhecimento, ele entenda corretamente, consiga aplicar esse olhar para si e entender quais são os pontos, os gatilhos dele para escolher a profissão corretamente depois? Isso é um ponto muito importante para nós, tanto que a gente tem o projeto profissional nas nossas 2 formações, porque eu acho que é o mais importante, principalmente para o jovem, porque ele está ali, às vezes existe uma pressão de decidir o que ele precisa fazer e acha que ele vai decidir, ele vai ser para o resto da vida. A gente tem um cuidado muito grande com isso e um acompanhamento. O projeto profissional, nós temos acompanhamento com tutores que fazem esse leque de opções para eles, que mostram, que conversam, que falam, olha, você tem um interesse assim, tá? Mas você sabe que esse profissional faz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque às vezes ele não sabe, né, exatamente qual área ele quer atuar. Então, o projeto profissional é muito importante por causa disso e a gente tem nas 2 formações. E a tutoria é muito importante porque ela é onde eles tratam, eles que marcam a tutoria, né, quantas vezes eles precisarem ali. Para falar com uma pessoa, nós temos psicólogos que ajudam, né, que também fazem parte da nossa rede de apoio. Então, são pessoas que também nos ajudam nesse processo. Eu acredito que é algo muito importante. Uma das coisas que uma Proane me falou esses dias, num contato em que eu fiz com uma empresa, e quando eu me deparei com uma Proane na empresa, ela disse, olha, antes de entrar no Pro, eu achei que meu destino era um. Depois que eu entrei no Pro, eu entendi que eu tinha muitas opções e que eu podia escolher alguma dessas opções. Então, é muito legal que a gente vê que dá um direcionamento até para uma área que ele nem imaginava que ele pudesse trabalhar. Né? Porque, às vezes, quando a gente está fechado ali num núcleo, numa bolha de onde a gente nasceu, de onde a gente cresceu, a gente não consegue ter noção de todas as possibilidades. E o PROA consegue trazer isso para eles. E é unânime. Todo mundo que você vai conversar que fez o PROA vai te falar alguma coisa nesse sentido. E como essa apresentação de profissões também, né? Porque a gente está olhando para dentro, mas como é que é? Uma coisa que eu sinto muito desse jovem, muitas vezes ele vai, como você bem colocou,
ele está fechado num conjunto das oportunidades que ele já conhece, daquele ambiente em que ele vive. Como é que é apresentar tudo isso para esse jovem, sabe? Fala, olha, profissão, existe todo esse outro leque aqui de coisas diferentes. Olha que legal, você já pensou em fazer isso aqui? Poxa, como é que é esse processo de apresentação e também de encantamento do jovem pela carreira profissional? Olha, tem diversas formas, né, que a gente consegue fazer. A gente gosta também de levar muito, como eu já falei outras vezes, o jovem em empresas, para que eles também conheçam ali o ambiente profissional, conheçam o que as empresas podem oferecer. A gente gosta de trazer também muitas palestras, né, de pessoas bem-sucedidas, CEOs de empresas. Então, eles falam também um pouco sobre a trajetória deles e eles ficam pensando, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo, porque muitos deles também começaram de baixo, também precisaram de oportunidade também. Então, a gente gosta de trazer casos assim para mostrar oportunidades e também trabalhar particularidades, né? Quando eles conversam, quando eles, por exemplo, na tutoria trazem algum tema, o próprio tutor vai falando, olha, você tem essas oportunidades, essas opções, você pode fazer uma faculdade assim, você pode estudar por conta própria assim, você também pode ser um empreendedor, você pode estudar finanças. Então, é um cuidado que a gente tem, porque cada um também é cada um, né? Então, não dá para ser generalista, né, nesse sentido, mas é um trabalho que a gente gosta muito de ver, porque até dentro deles aflora, mesmo sem a gente falar, né? Quando eles vão na empresa, às vezes a gente nem viu, nem era a nossa intenção mostrar tal coisa para ele, e ele mesmo, com o olhar dele, conseguiu identificar, e isso é muito legal. Você trouxe um ponto aí muito bom. Vamos estudar finanças, gosto disso aí, sou a favor, apoio, estudem vocês. Os proenes, quando você naturalmente recomende lá que eles assistam o programa, fala, esse pessoal aqui assista a finanças e estude finanças, é legal pra caramba, né? Não vamos deixar esse tema de lado não, tecnologia é super importante também, mas vamos olhar finanças aí que o pessoal vai gostar. E como a gente estava conversando antes sobre próximos passos e a lapidação, né? Esse contato com as empresas e com os jovens, de como construir essas pontes e viabilizar todas essas pontes. Como uma empresa, por exemplo, que está aqui acompanhando, digamos, a Com Dinheiro, quisesse atuar com vocês, fazer uma ponte com vocês, como eles podem encontrar o projeto e o que vocês esperam, o que vocês poderiam demandar dessas empresas para ajudar o dia a dia dessa execução e vocês cumprirem a tarefa de vocês, que é muito bacana e tem sido bem realizada? Olha, nosso sonho é conseguir colocar isso, né, como uma cultura das empresas. Muitas já têm, muitas quando chegam a gente já tem essa vontade, às vezes não sabem como, e às vezes até dá oportunidade, mas não conseguem encontrar o local certo de pegar as pessoas mais preparadas e que estão para dar o match perfeito, né? Para quem está procurando com quem está precisando. A gente está aqui para isso, para poder conversar com a gente a respeito. A gente tem várias formas de ajudar, né? Tanto trazendo as vagas, como ajudar fazendo as doações. A gente é uma ONG, né? A gente precisa das doações para continuar o projeto e para chegar onde a gente quer chegar. E apoiar a gente nesse sentido de trazer as vagas, de fazer processos seletivos com os jovens que precisam mesmo, que são os nossos jovens formados, né? Para encontrar a gente tem as redes sociais, que é o nosso canal, o nosso site, né? Para entrar em contato com a gente e entender de qual forma, porque dá para ajudar de muitas formas, né? Então, tanto com as palestras, como financiando o projeto, como trazendo as vagas, todo mundo que ajuda de uma certa forma está fazendo o projeto acontecer. Bacana. Já que vamos aproveitar, já que você comentou que tem as redes sociais, que tem o site, vamos abrir aquele momentozinho jabá, diga lá pra gente quais são suas redes sociais, quais são os sites. Não, que esse é um projeto super importante, super bacana. Estão trazendo uma realização muito importante. E não só para o jovem. Esse é um ponto que eu comentei na abertura, mas que eu queria frisar aqui com quem está assistindo a gente. Uma das maiores dores para o Brasil hoje, isso é quase paradoxal. A gente tem um país que tem
ondas periódicas, dificuldades com o desemprego, ao mesmo tempo que uma das maiores dores para crescimento é falta de mão de obra. Veja o tamanho desse paradoxo. Por quê? Falta a mão de obra no lugar certo, capacitada para o que a empresa precisa, né? E fechar esse gap é simultaneamente importante. Obviamente, é transformador da vida do jovem, mas é também transformador como realidade de país. Aumentar a produtividade e entregar mão de obra mais qualificada para gerar produtos mais qualificados. Mão de obra qualificada em serviços, em tecnologia, essa mão de obra que puxa a economia, que dá vazão, dá margem, dá valor agregado na nossa economia que está faltando. Então, poxa, meus sinceros parabéns a todo o projeto e a quem faz esse projeto acontecer. E, por favor, deixa aí suas redes sociais, sites, contatos, Instagram. Eu ia falar Twitter, não pode mais, agora é X, né? Mas deixa as suas redes aí para tanto as empresas que estão nos assistindo. A gente sabe que tem uma audiência muito positiva de executivos de companhias, mas eventualmente os jovens que estejam nos assistindo também encontrar vocês e fazerem que vocês alcancem lá a meta de vocês, os 300 mil jovens impactados. Claro, eu vou passar aqui. O nosso site é proa.org.br e o nosso Instagram é @instituto.proa. E aí ali vocês conseguem um contato com a gente. É muito importante o que você falou. É um projeto incrível para os jovens, causa uma transformação e também impacta muito as empresas, né? Nós temos as empresas que recebem esses jovens que são preparados, elas têm uma visão da cultura mesmo que muda, né? E o jovem, a empresa está mudando a sociedade ao mesmo tempo. A gente consegue diminuir o desemprego, que realmente é uma das dores que a gente sofre aqui no Brasil, no nosso país, que a gente ama, mas que tem esse grande probleminha que sempre que é recorrente, inclusive, né? Então, a gente vem aí para atuar nessas duas frentes, tanto de preparar pessoas como para ajudar as empresas nesse sentido de promover essa inclusão, de promover a inclusão produtiva, que é uma inclusão que realmente funciona, que o jovem consiga se desenvolver, ter um plano de carreira, consiga agregar a empresa, né? Não só a empresa ajudar o jovem, mas o jovem agregar essa empresa e juntos, né, transformar aí o rumo do nosso mercado no Brasil e melhorar e diminuir o desemprego, que eu acho que é importante também. Mara, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar um pouco desse projeto maravilhoso com a gente, com a nossa audiência. Imagina, eu que agradeço, né, em nome do PROA. É muito importante ter esse espaço para poder falar um pouquinho sobre o projeto e sobre esse momento, né, de transformação. E eu agradeço muito o espaço mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado ao Instituto, ao PROA, por ceder aqui a participação da Mayra para esse bate-papo. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia e pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer, mas também que constrói o nosso PIB, constrói o nosso país. Nós vamos ficando por aqui com o Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. BNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BNC News. Informação que gera